Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos caminhando no trimestre e hoje estamos diante de nós com a lição de número 9, baseada neste texto tão conhecido de Jesus, quando ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E nesses três tópicos, nós vamos estar estudando cada uma destas palavras, embasados naquilo que o comentarista dispensou para nós. Nesta lição, nós vamos estar trazendo, como de costume, um roteiro pedagógico e dinâmico e estamos compartilhando com você. Se é a primeira vez, muito bem-vindo. Nós compartilhamos o roteiro que você está vendo aqui na tela. Na descrição deste vídeo, ali naquele maisinho, você abre ali, então o link vai aparecer, você fique à vontade de usá-lo. Portanto, as três partes da nossa lição, ou três tópicos, são: em primeiro lugar, Jesus é o caminho; em segundo lugar, Jesus é a verdade; e em terceiro lugar, Jesus é a vida. Tratando de Jesus é o caminho, nós distribuímos três subtópicos que serão: o caminho para conhecer a Deus. Vamos falar da revelação. Em segundo lugar, o caminho proposto por Deus, um caminho apertado. E em terceiro lugar, o caminho que leva a Deus, ou seja, ao céu por toda a eternidade. Em primeiro lugar, então, Jesus sendo um caminho, em verdade ele não é um caminho, ele é o caminho único para conhecer a Deus. Vamos ler o texto de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que nós aprendemos aqui também pelo apóstolo João, que é o assunto que nós estamos estudando, né? Este evangelho de João durante esse trimestre, ele vem nos anunciar sobre a pessoa de Jesus como o Verbo, como a palavra feita carne. E o texto do primeiro versículo é lindo para nos dizer e nos lembrar que na criação, no princípio, e este princípio nos leva ao tempo da criação daquilo que nós conhecemos como realidade. Para Deus, ele é eterno, mas nós temos o tempo que nós conhecemos tem um princípio, e desde o princípio estava ali com Deus este Verbo, porque, como diz o próprio texto, ele é Deus. Jesus, ele veio nos fazer conhecer, ele veio revelar-nos de uma forma ímpar a pessoa de Deus Pai. O Pai já tinha se revelado durante o Antigo Testamento de uma certa forma, mas agora, com a vinda de Jesus, esta revelação, este conhecimento do Pai trouxe uma nova dimensão para cada um de nós. Ainda vamos ler João 14:6, que é parte do texto do nosso estudo de hoje. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais que diz? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele fala eu sou o caminho, ele está também nos dizendo que ele é o caminho que leva ao Pai. Ninguém, a partir daquele momento, mais reconheceria ou acessaria o Pai a não ser por ele. O Novo Testamento fez com que o acesso à pessoa de Deus, que antes era tida por um sistema cerimonial, né, do sacerdote, dos sacrifícios, agora o caminho para o Pai era a pessoa de Jesus Cristo. Neste sentido, ele é o caminho. Mas Jesus também propõe o caminho de Deus. Ele é o caminho quando ele propõe, ensina-nos o caminho de Deus, que ele nos fala dessa maneira, nesta colocação tão brilhante ali em Mateus capítulo 7, versículo 14. O próprio Jesus diz: E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Jesus apresenta para nós um caminho que leva à vida. Esta vida está falando da vida eterna, está falando da nossa salvação, e a porta de entrada é estreita, ela é única, ela é somente a pessoa de Jesus pela fé, mas o caminho, que é a jornada que nós temos que viver nele até o dia da nossa partida, diz que este caminho é apertado. Eu ainda vou levar você a Ezequiel capítulo 33, versículo 11, depois saltaremos para 17 ao 20, versículo 11 diz: Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Vamos saltar a 17 até ao 20. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então aqui nós percebemos Deus nesta conversa com seus filhos, com a casa de Israel, com o povo escolhido de Deus. Está fora do contexto de Jesus Cristo, mas nós vemos claramente que existe um caminho de Deus. Deus tem um caminho de justiça, um caminho de juízo, um caminho que foi explícito para o povo através da sua lei, de tudo aquilo que ele falou, de tudo aquilo que ele revelou. Mas nós vemos claramente que Israel tinha o seu próprio caminho. Um Deus que nós, quando lemos o versículo 11, diz com todas as letras que não tem prazer nem na morte do ímpio, muito menos na casa de Israel. Deus proveu a salvação para Israel. Deus, hoje, nós vemos que proveu a oração para todas as pessoas de todo o mundo. Mas há um caminho a ser trilhado, aleluia, que Jesus nos apresentou. E o caminho que Jesus nos apresenta é o caminho de Deus. Então ele é o caminho para conhecer a Deus, ele é o caminho proposto por Deus e ele é o caminho que leva-nos para viver eternamente com Deus para o céu. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5 diz que quer que todos os homens se salvem, é Deus Pai, e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o Senhor nos explica por esta palavra que nós precisamos alcançar um Deus que quer que todos os homens se salvem, que quer trazer o conhecimento da verdade a todos os homens, mas o mediador, que antigamente era, como disse, um sacerdote ou um sistema sacerdotal, agora, o único mediador, o único caminho que leva o homem a estar para sempre com Deus, na eternidade no céu, é a pessoa de Jesus Cristo. João 14, este texto também é o que nós estamos estudando nesta lição, versículo 1 ao versículo 4, disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugares. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Claro que você conhece a história, já leu com certeza, preparando-se para esta aula. Dali já veio a interrogação, não é, de alguém que disse, como assim? Eu não sei para onde o senhor vai, muito menos o caminho. Mas nós já sabemos, aleluia. Os primeiros versículos aí, já Jesus está dizendo, olha, na casa do meu Pai, eu estou indo, mas eu vou preparar lugar. O meu desejo é que vocês estejam comigo, é o desejo do Pai também. E eu já estarei lá e preparando um lugar para que você esteja aonde eu estou. E esta é a nossa fé. O Senhor Jesus é este caminho. Ele diz, credes em Deus, crede também em mim, aleluia. Porque eu vou para preparar, para esperar, para cumprir a promessa que vai levar-nos a cada um de nós que aqui cremos, né? Nós conhecemos o caminho, nós sabemos para onde ele vai. Quando ele disse, você sabe onde eu vou e sabe o caminho, nós sabemos para onde ele foi para o céu e o caminho é Jesus Cristo. Assim sendo, nós terminamos este primeiro tópico. Jesus é o caminho para conhecer a Deus de uma maneira singular aqui no Novo Testamento, quando ele foi revelado, o caminho proposto por Deus, mas o caminho também que leva-nos para a eternidade com Deus. Segundo lugar, Jesus é a verdade. Dividimos em 3 subtópicos. Primeiro, a verdade sobre Deus, acerca do reino espiritual. Segundo lugar, a verdade sobre a fé,
tratando da conexão nossa com Deus. Terceiro lugar, a verdade sobre o ser humano. Vamos falar da esfera terrenal, porque quando nós lemos o segundo tópico do comentarista, nós entendemos estas visões, né? E tentamos aí colocar de uma maneira mais didática para nós entendermos, e esperamos em Deus que aqui esclareçamos num só consenso aquilo que Jesus é como verdade absoluta para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, Jesus é a verdade sobre Deus no contexto das coisas espirituais, do reino espiritual. Vamos ler o texto aí, João capítulo 1, versículo 5. Diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A primeira coisa que nós temos que entender aí, voltando só para te lembrar, João capítulo 1 é aquele texto do verbo, né, que se fez carne, esteve entre nós, aquela coisa toda. Então, falando da encarnação de Jesus, ele era a luz dos homens. Este todo é o contexto de João capítulo 1. E o texto que nós lemos aí diz que a luz resplandece nas trevas. E este é o primeiro entendimento que é super simples para nós, mas é vital. É o conhecimento talvez mais importante no tocante às coisas espirituais. É que o mundo estava em trevas, separado de Deus. E Jesus, ele era a luz, a revelação, a saída, a solução, a salvação para o mundo. Mas o importante é entender que estas duas coisas, luz e trevas, não se misturam. E o mundo estava perdido em trevas. E Jesus vem para ser esta luz. Aquele que aceita, né, segundo o que nós conhecemos já agora de toda a Bíblia Sagrada, sabe que ele é trazido, ele é transportado do reino, do poderio das trevas, onde ele estava preso, onde ele estava cego, para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz, aleluia. Então, a primeira verdade sobre Deus que Jesus nos traz é que ele era esta luz que resplandeceu nas trevas. Ou seja, existem dois lugares espirituais. Existem duas realidades espirituais. E cada um delas, o pior não é a vivência dela, que já é terrível. Viver em trevas neste mundo é terrível. É muito melhor viver na luz. Mas o problema maior é que quem morre como humano em trevas vai viver nas trevas eternas que a Bíblia nos ensina. E aquele que aceita a luz não só tem uma transformação aqui na vida presente, mas tem a garantia de uma vida eterna na luz com Deus para sempre no céu. Vou ler ainda o texto de João, capítulo 8. Versículo 32, 36 e 37, um texto conhecido nosso, diz: Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. O que nós aprendemos aí? Jesus é a verdade que é Jesus, que é ensinada por Jesus, ele é um verbo encarnado, é uma verdade que traz liberdade. E quando nós falamos de verdade, é algo ensinável, é algo falável, é algo entendível. Se você conhece a verdade sobre o número de horas que um dia tem, você foi ensinado. Você talvez conferiu no seu relógio que são 24 horas, que o nosso sistema de dia gira de um dia para o outro. É uma verdade que nós todos aprendemos. Jesus, pela palavra de Deus do Antigo Testamento e pela pessoa e o sacrifício e aquilo que Jesus fez, nos veio mostrar, revelar a verdade de Deus. Mas eu terminei com este texto do versículo 37, parece um pouco fora daquilo que nós usamos, né? O 36, a verdade vos libertará. E no versículo 37, nós entramos um pouquinho no contexto da conversa que Jesus tinha, porque ele estava falando com os israelitas, filhos de Abraão. Ele disse: eu sei que vocês têm essa promessa, eu sei que vocês têm essa bênção da parte de Deus, mas vocês estão bem procurando matar. Por quê? Porque a minha palavra, que é a revelação da verdade de Deus, não entra em vós.
Tá vendo aí? Então a verdade, ela liberta, mas ela liberta quem permite que ela entre nele. Quantos agora entendemos o que Jesus está nos dizendo aqui e dizendo ao mundo? Então Jesus é a verdade sobre Deus, mas é necessário que nós recebamos a verdade para que então ela possa trabalhar, atuar esta liberdade espiritual em nossas vidas. Jesus não é só a verdade sobre Deus, ele é também a verdade sobre a fé. A fé é a conexão espiritual que nós temos com Deus. Deus está lá, Jesus nos aponta, nos ensina a verdade sobre Deus, mas ele nos ensina também a verdade sobre a conexão com Deus, que é a fé. Vamos ler o texto aí, Efésios capítulo 3, versículo 17 ao 19, diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, estas palavras são muitas, são ricas, são de conhecimento, e começa dizendo que Cristo habite em nós pela fé. Ou seja, nós precisamos crer em Jesus e sabemos disso. Estamos falando da verdade há pouco tempo, mas agora estamos falando de um receber que traz, biblicamente, a presença de Deus em nós. Quando nós cremos, nós sabemos a pessoa do Espírito Santo vem habitar no nosso coração. Então, quando Cristo habita em nós, nós somos arraigados, é o que diz o texto, neste amor, nesta verdade. E só assim nós podemos compreender as coisas de Deus, compreender a realidade da fé, compreender a realidade da conexão com Deus, né? E conhecer a plenitude do amor de Cristo. E o texto termina para que nós sejamos cheios, não é? De toda a plenitude de Deus. Deus quis sempre fazer-se conhecido do homem. Deus sempre amou o mundo de tal maneira, aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele é a verdade. Ele veio expor, fazer possível o entendimento desta fé, desta realidade espiritual que nos religaria com Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25 ainda diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que é isso? É Jesus, né? Ele pode salvar o que por ele é o caminho, se chegam a Deus. Então, nesta conexão entre o homem e a pessoa de Deus, Jesus, que está lá intercedendo por nós, que veio pagar o preço, ele pode salvar. E esta salvação nos vem por esta ligação chamada fé. Quem crer em Jesus, quem tem fé em Jesus, então alcançou esta conexão espiritual com Deus. E nisto ele é a verdade de Deus. Ele também é verdade sobre o ser humano. Jesus ensinou para nós a perspectiva que nós temos que ter sobre a realidade da nossa esfera terrenal. Foi uma coisa que o pastor comentarista nos chamou a atenção. Nós falamos primeiro do reino espiritual, é onde Deus está, ele está preparando lugar para nós. Nós falamos de uma fé que em verdade nos conecta com ele. Mas agora, Jesus também nos ensina a verdade sobre como nos comportar e qual deve ser a nossa visão na esfera terrena, porque, queira ou não, nós entramos pela porta espiritual, caminhamos um caminho que é espiritual, mas tanto a entrada na porta como este caminho, isso tudo acontece aqui na terra. Somente quando nós terminarmos este caminho é que nós entraremos na eternidade. Até lá, tudo acontece aqui. Vamos ler Romanos, capítulo 14, versículo 13 e o 17. O texto diz: assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então a palavra nos está ensinando
que nós devemos nos atentar menos, ou até melhor, atentarmos em não sermos tropeços nas coisas humanas, nas coisas passageiras, nas coisas pequenas que nos causam, mas humanamente, problema, não é? Um com o outro. Das coisas, como ele diz, não é comida nem bebida. Pela comida nós brigamos, pela comida nós nos preocupamos. Mas o Senhor nos diz que o reino de Deus não é estas coisas terrenais. Então nós temos que nos comportar aqui de uma maneira diferente, porque a essência desse reino, segundo o texto, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ao próximo texto, João capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E é de pasmar para nós encontrar escritores cristãos, influenciadores cristãos, líderes cristãos, falando, pregando e ensinando de um reino de Deus na esfera terrenal. Quando Jesus diz: o meu reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E agora ele diz: não é deste mundo. Então a justiça que ele está falando é uma justiça divina. A paz que ele está falando é uma paz que excede, como diz a Bíblia, o entendimento. Não é a paz como o mundo a dá. Estamos vendo aí, porque temos que nos basear naquilo que Jesus nos ensinou. Nós estamos neste mundo, ninguém pode falar o contrário, mas o reino dele não é deste mundo. E uma das colocações mais interessantes que ele faz, ele disse: porque se fosse, os meus lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Lutariam humanamente pelas coisas daqui, para salvar a minha pele aqui. Vamos ainda ler um texto de Mateus 6, tão conhecido, né? Versículo 31 ao 34. Não andeis inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas daqui vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então a visão de Jesus é uma visão do amanhã no além. Mas há uma frente teológica que nos diz: olha, vocês estão errados de viver um cristianismo para o futuro, com a esperança só no futuro. Nós temos que trazer esta esperança para agora e fazer deste mundo um mundo melhor, trazendo a esfera de operação do reino de Deus para as coisas naturais. Ora, a esfera do reino de Deus está operando aqui, mas não nas coisas naturais. Está operando aqui porque ele está em nós. O reino de Deus vive pela presença do Espírito Santo, e aqueles que estão vivendo, o Espírito Santo vive em nós, chamada igreja, os seus santos. Esta parceria do corpo místico de Jesus, chamado igreja, com a presença do Espírito Santo que vive em nós, que faz com que o reino de Deus esteja aqui. Mas apesar de ele estar atuando na terra, ele não está atuando para as coisas terrenas. A função da igreja, como igreja aqui, é a salvação das almas. É o assunto, a realidade de luz e trevas. É a operação das coisas espirituais. Para isso, ele nos capacitou com revestimento de poder, com o dom do Espírito, com a revelação da palavra, com o conhecimento. Então, o reino de Deus está aqui, mas ele não opera das coisas daqui. Agora, nós, como humanos, convivemos com ela. Nós vamos até o fim da nossa vida conviver com a nossa carne, com a realidade da política do país ou do mundo, com a realidade da fome, não é? Das preocupações, mas todo o tempo nós vamos ver Jesus falando, nós vamos ver Paulo falando e vivendo. Diz: olha, esta é uma realidade, mas a nossa esperança é essa, mas a nossa preocupação é essa, mas o nosso trabalho é esse. Quais são eles?
todos no tocante a ganhar as almas, a sermos vencedores das coisas espirituais contra as operações e as artimanhas do maligno, não é? Todas as coisas que nós ouvimos de Jesus, de Paulo, de Pedro, daqueles que deixaram estes escritos sagrados para nós, tratam de coisas espirituais. E quando tratam de coisas naturais, a maioria delas em relação a nós, que somos este vaso de barro. Então nos orienta, nos repreende, nos ajuda, nos aconselha a como viver uma vida mais ligada nas coisas do Espírito, porque nós somos tentados pela nossa natureza a nos arraigar nas coisas terrenas. Então Jesus é a verdade e ele nos ensinou a verdade sobre a nossa realidade como seres humanos nesta esfera terrenal. Amém? Terceiro tópico. Jesus é a vida. Já falamos de Jesus ser o caminho, Jesus é a verdade e agora Jesus é a vida. Em que 3 sentidos? Ele nos dá vida espiritual, ou seja, um novo nascimento. Segundo sentido, ele nos dá uma vida abundante, ou seja, uma vida que frutifica os frutos do Espírito. Em terceiro lugar, ele nos dá a vida eterna no céu. Então, em primeiro lugar, ele nos dá uma vida espiritual, um novo nascimento. Vamos ler os textos, capítulo 3 de João, bem conhecido também, né? Capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se assustou com a resposta, ele é uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, não esperava que esta fosse a resposta de Jesus, mas Jesus menciona um novo nascimento, não é? Segundo a doutrina bíblica, o nosso espírito humano estava separado de Deus. Outro vocabulário bíblico para esta separação é a morte espiritual, separação de Deus. E quando nós nascemos de novo, é a vida espiritual brotando em nós, e isto acontece pela graça de Deus, pela presença do Espírito Santo que vem habitar em nosso coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que assim que se alguém está em Cristo, o que acontece? Todos nós conhecemos. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o novo nascimento é um marco de um tempo antigo para um novo tempo. É um marco de uma antiga Manuela para uma nova Manuela. É um marco de uma Manuela que vivia uma realidade social e espiritual para uma Manuela que vive uma nova realidade social e espiritual. E agora o texto bíblico diz que esta pessoa, Manuela, é uma nova criatura. Houve um novo nascimento. Eu entendo que o que aconteceu foi espiritual, mas vai haver um reflexo em todo o meu viver. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então Jesus, ele é a vida, no sentido de que ele foi o meio pelo qual eu recebi vida espiritual. Eu nasci morta nos pecados, ou seja, separada de Deus no tocante ao ser espiritual da Manuela, mas no dia que eu recebi a Jesus como meu Salvador, a vida de Deus brotou no meu coração, o Espírito de Deus veio habitar no meu coração e hoje eu sou viva, reconectada com o meu Senhor, com Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. Ele também nos dá vida abundante. Nos deu vida espiritual, nascemos de novo, mas agora nesta vida aqui na terra, mas que nos importa, que nós convivemos e buscamos as coisas espirituais aqui, porque foi para isso que ele veio. Pelo menos nessa primeira vinda que nós reconhecemos, foi para isso. Até os judeus ficaram meio irritados, porque tinha profecia sobre este grande Messias, guerreiro do mundo, de um reino e etc. Não chegou o tempo. Nós conhecemos pela Bíblia, nós que já temos até o Apocalipse sabemos que há de vir. Mas neste tempo ele veio para isso. E nós, graças a Deus, como igreja, reconhecemos. Mas não só ele nos trouxe este novo nascimento, essa possibilidade de viver espiritualmente, mas de viver uma vida abundante aqui. A abundância aqui não está falando de dinheiro. Paulo nunca foi rico. Ele diz, olha, eu aceitei não ter, porque a maioria do tempo, quem acompanha a vida de Paulo sabe que a maioria do tempo ele não tinha. Mas em algumas vezes Deus permitiu ele ter.
glória a Jesus, chegou uma oferta abençoada, né, lá de Filipos, e ele diz, olha, estou satisfeito, graças a Deus, muito obrigado, irmãos, pela lembrança de nós, né, ele agradece aquela oferta que veio saciar uma necessidade, trazer um tempo de comodidade para ele, glória a Jesus, mas a abundância oferecida é uma abundância espiritual que nos dá capacidade, aleluia, de sermos alegres como Paulo, mesmo na prisão, mesmo no pouco, mesmo que os amigos na hora mais necessária dele não estavam perto deles, nós temos esta vida abundante em Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que nós temos, o Espírito morando em nós, e o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, quando o Espírito habita num coração, ele automaticamente começa a frutificar essas coisas. Quando nós aceitamos a Jesus, é interessantíssimo observar que estes frutos ou estes gomos do fruto, não importa, começam a brotar em nós naturalmente. Mas você sabe que quando brota, a árvore não é de um dia para o outro, né? Não existe isso. Vai crescendo e você vai percebendo. De repente, você era uma pessoa super agitada, nervosa, tá mais mansa, mais temperante por natureza. Agora, tem uma coisa. Se nós alimentamos o Espírito, este fruto vai cada vez mais crescendo, tomando lugar nas nossas vidas. Mas se nós paramos de alimentar e, pelo contrário, abafamos, caminhamos mais para as coisas da carne, este fruto do Espírito vai estar sempre minguado em nossas vidas. E é por isso que nós encontramos em nós mesmos e, às vezes, em muitos de nossos irmãos, uma realidade que não está frutificando. Será que o Espírito não está? Não. Mas é que o quê? É que ele está abafado pela nossa vida com as coisas daqui, com as coisas da carne. Porque alimentar o Espírito é em ler e meditar na palavra de Deus e em oração e comunhão com o Senhor. É isto que alimenta a pessoa espiritualmente. Mas se estamos em Cristo, temos uma vida abundante, porque o fruto tem a tendência, é a natureza, irmão. É a natureza, a lei da natureza física é que você põe a semente lá, ela brota. Se aguou e ela vai crescer. É a natureza da semente, é brotar. A natureza do Espírito em nossos corações é brotar este fruto. Só nós podemos, pelas nossas ações, pelo nosso dia a dia, impedir ou diminuir este caminho, mas basta dar um pouquinho. Não tem aquele texto que diz ao cheiro das águas, né? Que coisa linda! Então nós damos um pouquinho de água, um pouquinho de oração, um pouquinho da palavra de Deus, e este fruto já está brotando em nossas vidas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Colossenses 3:10 ainda diz, e vos vestistes do novo, que se o quê? Renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, o novo homem espiritual, ou a nova mulher espiritual, de vida abundante, ela é uma vida de renovação. Ela se renova para se aproximar de volta à imagem que o Criador deu para o homem inicialmente. O homem, quando pecou no Éden, ele perdeu, ele deformou a imagem moral de Deus na sua vida. A perfeição moral de Deus, a sabedoria, a verdade, o amor, a justiça, que é a moral de Deus, estava na criação, no homem. No entanto, o pecado deturpou tudo isso. Mas quando nós estamos vestidos do novo, quando nós estamos nesta vida em Cristo, na vida que Jesus Cristo dá, aleluia, há um processo, glória a Deus. Nós já estamos salvos, já temos o Espírito habitando em nós, mas agora há um processo, segundo a Bíblia, que diz que nós vamos nos renovando pelo conhecimento dele, da palavra, para chegarmos cada vez mais perto da imagem daquele que nos criou. E vamos falar ainda da vida eterna. Ele é vida para nós por causa da vida espiritual, nascer de novo. É uma vida abundante enquanto vivemos aqui, se nós dermos vazão ao Espírito, glória a Deus, mas no fim nós temos por causa dele, aleluia, segurança da vida eterna. 1 João 2:25, o texto diz, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. João está se referindo à promessa de Jesus Cristo. Ele é a vida, ele nos dá a vida eterna. João capítulo 12, versículo 25, o texto diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Muito interessante este versículo.
Jesus nos dá uma promessa de vida eterna. Mas esta colocação aí de Jesus nos faz entender que esta vida humana com as suas prioridades terrenas, voltamos ao mesmo lugar, porque isso é o que Jesus ensinou, deve ser desprezada, deve ser perdida. Mas se alguém aborrece os prazeres deste mundo, as coisas carnais daqui, glória a Jesus, vai guardar a sua vida, a sua alma, para a vida eterna que está preparada para nós. Que Deus ricamente abençoe você, professor, na sua classe. Abençoe aos seus alunos. Vamos caminhando para o fim deste trimestre, não é? Já parece que a revista nova já foi lançada, assim que continuemos firmes nesta missão e neste coração disposto a aprender, disposto a viver e disposto a ensinar a santa palavra de Deus. Amém.